Apocalipse capítulo 11, versículo 1 diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado às nações, ou aos gentios, ou aos pagãos. E pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. O texto que nós acabamos de ler é uma revelação do futuro, de algo que ainda está para acontecer, de algo que ainda está por vir, de algo que ainda virá esse momento, que será, eu particularmente tenho esse momento como um dos maiores sinais para a igreja em relação à vinda do Senhor. Por quê, pastor Jadel? Porque se você prestar bem atenção no verso 13 do capítulo 9, você vai ver: o anjo tocou o 6º anjo a trombeta. E o que é que significa isso? Que quando o 6º anjo tocar a sua trombeta, porque os anjos, cada anjo, são 7 anjos, cada um recebeu uma trombeta, e a Bíblia diz que a igreja será arrebatada, o arrebatamento da igreja acontecerá na 7ª trombeta, na última trombeta, e a última trombeta é a 7ª, está em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 50 ao 52, ele diz que será ante a última trombeta, e a última trombeta é a 7ª. Em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17, quando ele vem falando do arrebatamento, é o texto mais explícito que fala do arrebatamento. Ele fala que o Senhor virá com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Ele se refere também à trombeta de Deus, a trombeta do arrebatamento, que é a última trombeta, que é a 7ª trombeta. Então, o 6º anjo, ao tocar a sua trombeta, antes da 7ª trombeta, levantar-se-á em Jerusalém 2 testemunhas, 2 homens. A Bíblia diz que o Senhor: darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, ou seja, 3 anos e 4 meses. E o texto diz, irmão, que eles profetizarão na praça lá da grande cidade, lá em Jerusalém. Acredito eu que na praça do Muro das Lamentações, a praça da grande cidade, o ponto mais frequentado, um dos pontos mais frequentados de Jerusalém, um dos lugares onde o mundo está de olho. Por quê? Porque a praça daquela cidade é tipo assim, irmão, uma parte do muro assim você vê aquele Muro das Lamentações construído de pedra, é assim, uma parte como um pano de parede desse, por cima dele tem aquela mesquita, a mesquita sagrada dos muçulmanos, a 3ª mesquita mais sagrada do mundo muçulmano, onde se acredita que aquela parte ali é onde deveria ser construído o templo de Salomão. Então tem aquela mesquita, e você pergunta: pastor, mas então por que o povo judeu não constrói o templo de Salomão? Porque, meu filho, eu vou dizer uma coisa para você: se os judeus, já houveram judeus radicais que pensaram em destruir aquilo, mas por que os judeus não se voltam para destruir aquilo dentro do território deles? Porque eles sabem que se eles destruírem aquilo, meu irmão, vai desencadear no mundo a maior guerra que o mundo já ouviu falar. Porque existe 1 bilhão de muçulmanos, que se aquela mesquita for destruída, esse 1 bilhão de muçulmanos certamente se voltarão todos contra Israel. E por isso Israel não está colocando a mão nisso, não está pondo a mão nisso. Você acredita que Deus fará um milagre? Alguns teólogos acreditam que eles vão mostrar um outro ponto lá onde se pode construir ao lado ali. Não, o muro o templo de Salomão, não, essa não é a localização certa, não, era mais para cá. Enfim, acontecerá alguma coisa para que eles construam um templo. Mas aquele lugar, irmão, é um lugar onde o mundo está de olho, onde o mundo observa 24 horas por dia. Por quê? Porque é um lugar, meu irmão, onde é um lugar, como se pode se dizer, é uma faísca de fogo perto de um tanque de gasolina.
que a qualquer momento aquilo ali pode explodir, meu irmão, explodir uma guerra, e uma guerra que vem envolver o mundo inteiro. Então o mundo está de olho naquele pedaço de chão, naquele pedaço de terra, e ali muito provavelmente será o lugar onde as duas testemunhas, essas duas testemunhas, que ele chama aqui de as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra, irão estar ali profetizando, estarão ali trazendo o testemunho de Deus, e eles profetizarão por 3 anos e 4 meses, e Deus chama esses homens de minhas testemunhas. Por quê? Porque esses homens vêm trazendo para Israel uma mensagem de Deus. Essas duas testemunhas, irmãos, eles vão se levantar com um propósito. Vai ser o tempo, o momento em que Deus vai resgatar a nação de Israel. Porque até então, irmão, Israel está com seus olhos vendados. Até então Israel está com seus olhos fechados e não percebe o que está acontecendo, qual é o plano de Deus para a atualidade. Israel nunca recebeu Jesus como Messias. Israel nunca recebeu Jesus como o ungido de Deus. Eles ainda continuam esperando esse Messias, esse ungido de Deus. Então eles estão de coração endurecido e por isso não podem ser salvos. Porque a salvação não é pelas obras, não é pela lei, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Então é necessário, irmão, que Deus levante essas duas testemunhas, o que está escrito aqui, essa profecia, porque por intermédio dessas duas testemunhas acontecerá o arrependimento de Israel. Israel será resgatada, Israel passará a crer. E nesse momento, tanto é que quando as duas testemunhas vão morrer e ressuscitar, então logo em seguida virá o toque da 7ª trombeta. Mas daqui a pouco a gente vai chegar lá, a gente vai expondo o texto, não é uma pregação expositiva, a gente vai expondo o texto. Mas elas vêm vestidas de pano de saco. Duas testemunhas, por quê? Porque trazem uma mensagem de Deus para Israel, para o povo judeu. Só que essa mensagem, irmão, ela vai atingir ela vai ser diretamente para o povo judeu, mas também ela vai também alcançar todos os povos, todas as nações, porque é um lugar de muitas visitações, é um lugar turístico. E a mensagem desses homens, irmão, não é uma mensagem qualquer, não é uma mensagem de prosperidade, não é uma mensagem de tranquilidade. A mensagem desses homens, irmão, é uma mensagem dura, é uma mensagem de exortação. Por quê, pastor? Porque eles vêm vestidos de pano de saco. E você lembra, irmão, quando o homem no Antigo Testamento, quando alguém se vestia de pano de saco, por que era? Porque ele estava de luto, porque ele estava sentindo dores. Davi, quando Deus feriu o filho de Davi com Betseba, foi o que Davi fez, trocou as vestes real, vestiu de pano de saco, jogou terra na cabeça. Quando os reis de Israel estavam em desespero, ou estavam passando por grandes dificuldades, o momento era de crise, muitos dos reis tiravam as suas vestes reais, se cobria de um pano de saco grosso e jogava terra na cabeça. Isso representava, irmão, luto. Isso representava tristeza, representava pesar. E quando Deus diz, irmãos, que essas duas testemunhas, esses dois profetas, esses dois homens de Deus virão profetizar vestidos de pano de saco e de cinza, é um contraste do que a igreja está vivendo hoje. Porque a igreja está, eu não digo a noiva de Cristo, mas essa igreja que se diz a igreja de Cristo, que é uma igreja prostituta, que está vivendo um tempo de festa, está vivendo um tempo de brincadeira, está vivendo um tempo de diversão, de entretenimento gospel, usando a palavra de Deus para brincar, para divertir. Estão tentando atrair o povo com prosperidade, com riqueza, com bênçãos, com conquistas, com promessas extravagantes que não tem contexto dentro da promessa, dentro da mensagem de Cristo. E aí se levanta esses dois homens lá em Jerusalém, vestidos de pano de saco, ou seja, sem aparência, sem beleza, sem atração, sem boniteza alguma, vestido de pano de saco, irmão, porque eles não vão estar pulando dentro de um show gospel, eles não vão estar participando, irmão, de uma gincana,
Eles não vão estar ali brincando, divertindo, ou vendendo algum CD. Olha, nós somos as duas testemunhas de Cristo. Alguém quer comprar o nosso CD? Nós somos as testemunhas lá de Apocalipse capítulo 11. Alguém quer comprar o nosso DVD? Ajude o nosso ministério. Não, irmão, esses homens não vêm para barganhar, não vêm para ganhar dinheiro, não vêm em busca de fama, nem em busca de glória. O único propósito desses homens é entregar uma mensagem da parte de Deus, entregar uma palavra da parte de Deus. E eu quero pregar essa mensagem aplicando também por dia de hoje. Eu quero pregar essa mensagem aplicando por dia de hoje para a sua vida também. E o que eu quero dizer com isso, meu filho? Que para ser testemunha de Deus nessa terra, para ser mensageiro de Deus nessa terra, meu irmão, precisa entender que o tempo não é de brincadeira, que o tempo é de luto, o tempo não é de diversão, é tempo de trocar as vestes de alegria, meu irmão, e vestir-se de pano de saco e cinza. É tempo de trocar essa pregação de alegria, essa pregação de prosperidade, por uma exortação ao arrependimento. Esse o tempo para nós. Nós queremos ser testemunhas de Deus nessa terra. Como Jesus disse lá, vocês receberão o Espírito Santo e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Se alguém, irmão, está à procura de ser uma testemunha da mensagem de Deus, ele precisa fazer como esses homens aqui. Precisa de fato entregar aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer que o povo ouça. Será que o que está sendo pregado nas rádios hoje é o que Deus quer que o povo ouça? Será que o que está sendo pregado na televisão hoje é o que Deus quer que o povo ouça? Será que essa entregazinha de água ungida, de rosa ungida, será que essa pregaçãozinha de prosperidade é realmente o que Deus quer que o povo ouça? Eu tenho certeza que a maioria de vocês acredita que não, e eu também acredito que não. Para ser testemunha de Deus é preciso, meu irmão, pregar a mensagem que Deus quer entregar. Esses homens estão vindo, meu irmão, esses homens, essas duas testemunhas, eles virão nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de tecnologia, num tempo de avanço na sociedade, um tempo de evolução, um tempo de entretenimento, onde o mundo, a sociedade tem evoluído cada vez mais, tecnologia, enfim, tudo. Esses homens vêm nesse tempo, mas vestidos de pano de saco, trazendo uma mensagem de luto, trazendo uma mensagem de arrependimento, trazendo uma mensagem de tristeza, de conversão. E essa mensagem, irmão, ela é tão dura, que a Bíblia diz, aqui no verso número 9, verso 10, quando esses homens morrerem, forem assassinados, diz assim: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Olha que mensagem é essa, irmão. Enquanto os homens estavam pregando, o povo estava em alvoroço. Enquanto esses homens estiverem pregando no seu ministério, os homens estarão alvoroçados. Mas quando eles morrerem, o que é que os homens vão fazer? Mandar presente uns para os outros, vão se alegrar, vão comemorar. Por quê? Porque a mensagem desses homens diz aqui: porque esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. A mensagem deles vem para atormentar os que habitam sobre a terra, para mostrar para as pessoas o que de fato é a vontade de Deus, para mostrar para Israel, para Jerusalém, que eles estão há 2000 anos atrasados quanto à vinda do Messias, para falar para Israel que eles estão há 2000 anos atrasados quanto à vinda do ungido, que o ungido e o Messias já veio. Então eles trarão uma mensagem, irmãos, que atormentará o mundo, que atormentará as pessoas, diferente das mensagens de hoje. Esses homens verdadeiramente se tornarão inimigos da sociedade. Esses homens verdadeiramente se tornarão inimigos dessa parte da igreja que está caída. O povo não vai querer aceitar a sua mensagem. Tanto é que quando eles morrerem, eles vão ser comemorada a morte deles, e vão ter eles como um troféu, porque o texto diz que eles não vão, no verso 8, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Eles não vão nem querer enterrar eles, não vão nem querer enterrar eles,
vão deixar o corpo deles ali para que servir como troféu. Agora, vamos voltar aqui o seguinte: duas testemunhas, Deus diz: eu darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 3 anos e 4 meses, vestidas de pano de saco, essas duas oliveiras, os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Vamos entender aqui, irmãos, algumas coisas que é importante a gente entender. O texto diz simbolicamente que esses homens são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. Por que eles são chamados de as 2 oliveiras e os 2 castiçais? Vamos lá para o livro do profeta Zacarias. Vamos lá, você coloca Mateus, aí vem Malaquias, aí é Zacarias, né? Mateus aí antes e Malaquias antes é Zacarias. Zacarias capítulo 4, vamos entender porque que eles são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Zacarias 4, versículo de número 3. Zacarias 4, versículo 1. Vamos ler o verso 1. E tornou o anjo que falava comigo, isso diz o profeta Zacarias, e me despertou como um homem que despertado do seu sono, e me disse: o que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal de ouro, e um vaso de azeite em cima dele, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta em cima tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Vamos lá para o verso 11. Falei mais e lhe disse: que são as 2 oliveiras? Ele estava perguntando ao anjo que falava com ele: que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando outra vez disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto dos 2 tubos de ouro que vertem de si ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. E então ele me disse: esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Preste bem atenção, o que está no Apocalipse é simbólico. Ele diz quando Deus diz, se refere às 2 testemunhas que virão. Deus revela para João: virão 2 testemunhas, são os 2 ramos de oliveira. Aqui ele diz 2 raminhos de oliveira. O que é 2 raminhos de oliveira no contexto bíblico, na visão bíblica? Aí nós fomos para onde? Para Zacarias capítulo 4. Vamos ver quando o profeta Zacarias, filho de Ido, que profetizou juntamente, contemporaneamente com o profeta Ageu. Eles 2 profetizaram junto no mesmo tempo, eram amigos. E quando o profeta Zacarias, ele tem essa visão e o anjo fala com ele, e ele vê também ali 2 raminhos de oliveira, igual João está vendo lá na revelação do Apocalipse. E ele pergunta: quem são esses 2.000 raminhos de oliveira que estão perto do castiçal de ouro que verte de si azeite? E o Senhor disse que eles são quem? Os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então entende o seguinte, irmão: as 2 testemunhas, esses são os 2 ramos de oliveira, e esses 2 raminhos de oliveira são o quê? Ungido, os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então eles são, essas 2 oliveiras de Apocalipse 11 verso 4, são os 2, o quê? É para vocês aprenderem. Se vocês não aprenderem, não tem sentido o culto. Os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, meu irmão, entende uma coisa aqui, uma linguagem simbólica. Não são 2 raminhos de oliveira de verdade, uma plantazinha e outra plantazinha que vão pregar. Não, são pessoas, homens, mensageiros, amém, pessoal? Que Deus chama de ungidos. Ungidos porque estão revestidos do Espírito Santo, estão revestidos do poder de Deus, separados para isso, escolhidos para isso, colocados à parte pelo próprio Deus para essa missão. Esses 2 mensageiros, 2 raminhos de oliveira, esses 2 profetas que vão se levantar lá em Jerusalém, vão ser, irmãos, vão se manifestar. No dia que eles se manifestar no cenário mundial, é apenas para cumprir esse propósito. E quando eles cumprirem esse propósito, nós vimos muito bem o que? Quando for terminado porque ninguém poderá matar eles no período do seu testemunho. Ele diz aqui no verso 5 de Apocalipse 11, fica ligado aí entre um capítulo e outro.
E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esses homens, esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. Então esses dois homens, esses dois raminhos de oliveira, de Apocalipse 11, versículo 4, só vão morrer quando terminar o testemunho deles. Enquanto for o período do testemunho, se alguém quiser levantar contra eles, o que é que o texto diz? Vai sair fogo até da boca deles para matar quem quiser se levantar contra eles. Como João Batista. O Herodes tinha ódio de João Batista. Ele não conseguiu botar mão em João Batista enquanto João Batista não cumpriu a missão dele que Deus tinha entregado. Herodes só conseguiu prender João Batista. Ele estava lá. Só conseguiu prender João Batista no dia que ele batizou Jesus e que Jesus começou o ministério dele. Aí Herodes conseguiu prender. Antes ele não conseguiu, por quê? Porque João Batista tinha um testemunho da parte de Deus, e ninguém podia interromper a trajetória dele, porque ele era ungido do Senhor, e Deus tinha um propósito com ele. Ele nasceu para aquilo. Quando João Batista aparece, só aparece João Batista duas vezes na Bíblia. A primeira, a mãe dele está grávida, Zacarias está orando e diz: a tua mulher vai ter um filho, né? Aparece a primeira vez, não tinha nem nascido ainda, dentro da barriga ainda. A segunda vez que João Batista aparece no cenário bíblico, é onde? Já no deserto da Judéia, pregando arrependimento e batizando o povo, isso com 30 anos de idade. Então pronto, quando ele cumpriu o testemunho dele, que batizou Jesus, que Jesus começou o seu ministério, então João Batista foi preso, depois foi morto, porque ele tinha um chamado de Deus. Então esses dois homens que vão se levantar lá em Jerusalém, quando tocar a sexta trombeta, a igreja vai estar aqui ainda, a igreja só sai na sétima trombeta. Esses dois homens vão se levantar. Esses dois homens só poderão morrer depois que entregar o testemunho deles. E esses dois homens são os dois raminhos de oliveira, e são o quê? Os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Olhando para o contexto aqui ainda do profeta Zacarias, nós vamos lá para o livro de Esdras. Vamos lá para o livro de Esdras, vamos procurar o livro de Esdras. Você bota em Salmo, tá? Bota lá em Salmo, aí volta Jó, Salmo. Quando estiver em Salmo, aí você vai voltando Jó, aí vem Esté, Neemias, aí vem Esdras. Salmo, né? Aí Jó, Esté, Neemias, aí vem Esdras. Capítulo 5, verso 1 e 2. Quem eram esses dois raminhos de oliveira no tempo do profeta Zacarias? Vamos ver. Ele disse assim: esses dois raminhos de oliveira, quem é? Zacarias perguntou, ele disse: não sabe? Não sei. Ele disse: esses são os dois ungidos do Senhor, que estão diante do Senhor de toda a terra. Vamos ver quem eram esses dois raminhos de oliveira e dois ungidos que estavam diante do Senhor no tempo do profeta Zacarias. Esdras, capítulo 5, Ageu, o profeta, e Zacarias. Preste bem atenção. Nós acabamos de ler o livro do profeta Zacarias. Aqui está falando de Zacarias mais uma vez, o profeta, e o profeta Ageu com ele. O mesmo Zacarias do livro do profeta Zacarias. Ageu, o profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, dois profetas, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, ou Josué, que na verdade o nome é o mesmo nome parecido com o de Jesus, Yoshua, né? Josué, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Para um instante aí, irmão. Aqui está dizendo o seguinte: que quando Ageu o profeta e Zacarias o profeta profetizaram no tempo deles, Deus levanta-lhe dois homens. Para quê, pastor? Para levantar a cidade de Jerusalém e o templo. Por quê? Porque o povo estava no cativeiro. Jerusalém havia sido destruída pelo rei Nabucodonosor no tempo do profeta Jeremias. Nabucodonosor, o caldeu, ele entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, derrubou os muros da cidade e destruiu também o templo de Jerusalém. Destruiu. E aí 70 anos depois, ao cumprir-se o tempo de Deus, que o povo estava lá preso, no tempo do rei Ciro, Deus levanta o sacerdote Esdras, Deus levanta alguns outros homens,
para ir a Jerusalém. E Deus envia para lá. Só que quando eles Deus levanta Neemias. E quando Neemias vai para começar a reconstruir a cidade e o templo, se levantam muitos inimigos, e eles conseguem parar a obra, conseguem interromper a obra. Começa a construir os muros da cidade, começa a construir o templo, e aí os inimigos se levantam e conseguem parar a obra, e a obra fica parada durante muitos anos. E aí Deus vai e levanta o sacerdote Esdra, e junto com o sacerdote Esdra, que era um oficial lá no rei babilônico, ele não pode ficar ali dando assistência todo o tempo, toda hora. E ali Deus se move, o Espírito de Deus, e Deus levanta esses dois homens, através da profecia de Ageu e de Zacarias, os profetas. Deus levanta Zorobabel e levanta também Josué, dois homens para fazer a obra do Senhor, para fazer o trabalho do Senhor. E só para conferir mais um pouco isso, lá no livro do profeta Ageu, vizinho a Zacarias, vamos lá para Zacarias de novo, no capítulo 1, no verso 12 ao 14, Ageu, vizinho a Zacarias. Lembram de Zacarias, né? Malaquias, todo mundo conhece Malaquias por causa do dízimo, né? Só que nós não prega dízimo, né, irmão? Dízimo não prega isso aí não. Mas aí Malaquias, Zacarias, aí vem profeta Ageu. Aí nós vamos lá agora, profeta Ageu, capítulo 1, versículo de número 12. Vamos ler. Só para provar para você que os dois raminhos de oliveira, os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra, que ele falou por intermédio do profeta Zacarias, ele não disse nome, e aqui ele mostra quem são esses dois ungidos do tempo do profeta Zacarias, que é Zorobabel e Josué. Ageu 1 e 12. Então enviou Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo. Eles ouviram a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, rapaz, o que é que está vendo ali dentro, minha filha? Vai lá olhar, a mal está demais. Então, 13. Então o Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de quem? De Zorobabel. Vocês estão lendo, irmão, acompanhando o verso 14? E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, ele era um dos príncipes de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E Josué era um sumo sacerdote. E o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Capítulo 2, verso 1. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Preste bem atenção, irmão, que a Bíblia diz que Deus levantou o espírito de Zorobabel e de Josué e de todo o povo. E por que que Deus só usa o nome de Zorobabel e de Josué? Porque Zorobabel e Josué eram os dois ungidos do Senhor, que iam dirigir aquela obra, que iam dirigir aquele trabalho, que por meio deles Deus ia executar aquela obra, aquele trabalho. Eles iam estar na frente, eles iam estar na direção. Deus havia levantado aqueles homens, eram os dois raminhos de oliveira no tempo do profeta Zacarias e do profeta Ageu, eram eles. Amém, pessoal? Então entenda uma coisa: se nós olharmos para a vida de Zorobabel, que era um sumo sacerdote, que era um príncipe de Judá, se nós olharmos para a vida de Josué, que era um sumo sacerdote, nós vamos ver, irmão, que eram dois homens tementes a Deus. Eram dois homens que estavam colocando suas vidas em risco, em perigo de morte, para fazer a vontade de Deus. Nós vamos olhar para esses dois homens, irmão, nós vamos ver que eram homens separados, eram homens santos, eram homens que estavam dispostos a executar a vontade de Deus, independente de qualquer coisa. Foram homens, irmão, para construir para
trabalhar naquele tempo, que aqueles homens enfrentaram, houve um tempo que eles precisaram sentar tijolo com uma mão e a arma na outra. Era tão tremenda, era tão ferrenha a guerra, a batalha, a luta, os levantes do inimigo naquele tempo, meu irmão, que aqueles dois ungidos do Senhor não enfrentaram facilidade alguma para fazer a obra que o Senhor queria fazer por meio deles. Era trabalhando com a mão e a arma em punho na outra. Era assim. Então esses dois homens eram os dois ungidos de Deus no tempo do profeta Zacarias. Eram os dois raminhos de oliveira. Eu estou mostrando tudo isso aqui para você poder entender que quando Deus fala dois raminhos de oliveira, lá em Apocalipse 11, agora pode voltar para lá, Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas, Apocalipse 11, verso 4, essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Agora preste bem atenção, quando ele diz as duas testemunhas são duas oliveiras, ele faz aqui uma alusão a quem? A Zorobabel e a Josué, para nós olharmos para aqueles homens, para nós olharmos para eles. E quando o texto diz, essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra, olhando para a obra que Zorobabel e Josué foram escolhidos para Deus para fazer, Deus está mostrando o que aqui? Simbolicamente, mas nós estamos entendendo aqui essa noite, que a obra desses dois profetas de Apocalipse capítulo 11 é uma obra de restauração para Jerusalém, é uma obra de restauração para Israel, amém, igreja? Porque ele usa a mesma linguagem simbólica que ele usou no livro do profeta Zacarias. Quem são esses dois raminhos de oliveira? Não sabe? Não sei, são os dois ungidos diante do Senhor da terra, aqueles que Deus escolheu para fazer, para restaurar a vida espiritual da nação de Israel. Porque, irmão, enquanto o templo estava derrubado, a vida espiritual da nação estava derrubada. O sacrifício não estava sendo feito, o sacrifício segundo a lei, os rituais da lei não estavam sendo feitos, os cultos a Deus de acordo com a lei não estavam sendo feitos, a vida espiritual do povo estava apagada, o povo estava distante de Deus, estava afastado de Deus, não estavam prestando culto. Então quando Josué vem junto com Zorobabel para levantar o templo de Jerusalém, para levantar as muralhas de Jerusalém, isso fala de quê? De um avivamento em Jerusalém, de um avivamento em Israel, na nação de Israel. Aqueles homens vieram para reerguer o templo, ou seja, para reerguer a vida espiritual do povo de Israel. Aqueles homens vieram, irmãos, para vencer todos os empecilhos e embaraço que havia, impedindo o povo de restabelecer o culto. Então isso significa o que, pastor Jardel? Que as duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11 têm uma missão semelhante com a nação de Israel, tem uma missão semelhante lá em Jerusalém. Por quê, pastor? Porque por semelhante, não por coincidência, mas por palavra profética da parte de Deus, que assim como o templo estava derrubado no tempo de Zacarias, no tempo de Ageu, no tempo de Zorobabel e no tempo de Josué, hoje também o templo está derrubado lá em Jerusalém. O culto não está sendo feito, o culto não está sendo realizado, a adoração a Deus não está sendo prestada, a nação de Israel está distante de Deus, a nação de Israel está afastada de Deus. Nesse tempo aqui do profeta Zacarias, eles estavam presos lá na Babilônia, mas hoje eles estão presos espiritualmente, porque estão cegos e não conseguem enxergar o Messias que foi enviado da parte de Deus, e não conseguem prestar um culto autêntico, genuíno e verdadeiro a Deus, de acordo com a vontade de Deus atualmente, de acordo com a luz da nova aliança do Novo Testamento. Então Deus vai levantar esses dois profetas lá em Jerusalém, para trazer um avivamento para aquela nação. Pastor, e será que esse avivamento vai acontecer? O que é que você acha? Será que realmente o povo de Israel vai despertar, vai acordar com a pregação desses dois homens? A princípio, irmãos, aqueles homens serão os maiores inimigos do povo judeu. Por quê? Porque eles, para começar, precisa ser judeu, não pode ser um gentio, não pode ser eu nem você, precisa ser um judeu, é necessário que seja judeu. Porque judeu, meu filho, porque judeu
só dá ouvidos a judeu. Judeu não dá ouvido a gentil. Somos nós gentios. Eles têm que ser judeus. Esses dois homens, esses dois profetas, eles têm que ser de descendência judaica. E aí eles vão, a princípio, vão ser os piores inimigos, talvez considerados até como traidores da religião deles, do judaísmo. Não sei de onde Deus vai levantar esses homens. Talvez vão ser tidos como traidores da religião lá deles, porque agora estão pregando que Jesus é o Messias, porque essa vai ser a mensagem deles, vai girar em torno disso, que Jerusalém tem que se arrepender e se voltar para o Messias, que o Messias já veio há 2000 anos atrás, eles não creram, não o receberam. Então, a princípio eles serão dois inimigos. Mas vamos lá para o verso número 11. Aqueles dois homens estão mortos, os dois profetas morreram. Vamos pegar do verso 7. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá e as matará. Irmão, só um instante aqui. Quem é a besta que sobe do abismo? Apocalipse 13, verso 1. É o anticristo, é o político, é o antimessias. E aqueles homens estão perturbando o mundo, estão perturbando a terra com a pregação deles, estão perturbando Israel, estão incomodando as nações, o povo. Então, ele, o anticristo, o antimessias, que é a besta que sobe do abismo, besta que subiu do mar, e o mar é o abismo, Apocalipse capítulo 13, verso 1, ele vai matar, vai fazer guerra contra eles e vai matar as duas testemunhas de Deus. Até então ninguém conseguiu fazer nada com aqueles dois homens. Por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Que enquanto eles profetizarem, eles podem fazer fogo sair da boca e matar o povo. E olha que vai morrer muita gente por causa disso. Porque o que vai ter de soldado, o que vai ter de policiais, de pessoas querendo ir prender esses homens, com certeza estarão incomodando, estarão perturbando. E no que eles se aproximarem para tentar prender, essas pessoas vão ter que morrer, infelizmente. Porque esses homens têm um testemunho para dar. Só que quando se levantar a besta que sobe do abismo, o anticristo, que está surgindo no cenário mundial como um apaziguador, como um homem que vai trazer a paz, como um homem que vai trazer a unificação das religiões, como um homem que vai trazer a unificação da moeda, que vai acabar com a crise financeira. E esse homem já está começando a ganhar a atenção do mundo, já está começando a conquistar a atenção das potências mundiais, como realmente um homem que tem capacidade de resolver problemas. Ele já está em ascensão, já está subindo, já está sentando-se no seu trono como rei, como dominador do mundo nesse período. Então, nesse tempo, o que é que ele vai fazer para ganhar a atenção do povo de Israel? Já que os israelitas os judeus são sempre com o pé atrás com toda a liderança do mundo. A nação que o povo judeu tinha aliança era com Estados Unidos. Estados Unidos da cobertura bélica, de arma, da cobertura na questão militar a Israel. E se você não sabe, Jerusalém agora desde o ano passado está fazendo um acordo aí com o Irã, para liberar o Irã, para o Irã fazer armas químicas, bombas atômicas, armas químicas, biológicas. E o Irã não podia fazer, mas agora os Estados Unidos estão entrando num acordo com eles, que eles podem fazer. E quem é o Irã, pastor? O Irã é a nação é o maior inimigo de Jerusalém. Só para você ter uma ideia, os líderes do Irã já chegaram a dizer, sabe o quê? Que vamos varrer Israel do mapa. Isso é coisa atual. Nós vamos varrer Israel do mapa, vamos acabar, vamos apagar com Israel. Isso eles falaram há muito tempo. Só que agora, parece que esqueceram. Aí estão liberando aí para o Irã produzir armas biológicas, armas químicas, bombas atômicas. E aí eles estão lá tudo bonzinho, fazendo um acordo e tal. E está a maior polêmica, meu irmão. Os judeus estão revoltados com o Barack Obama. Está havendo uma confusão terrível, mas já foi liberado, já está tudo organizado, já estão se preparando. Os judeus têm um pé atrás com as lideranças mundiais, assim como todo país tem um pé atrás com os outros países. Tem aquela relação diplomática, mas está todo mundo sempre assim meio que com o pé atrás. De repente, melhores inimigos podem se tornar piores inimigos. Então, nesse tempo, para conquistar a simpatia de Israel, para conquistar de uma certa forma
a atração do povo judeu para si, para o anticristo, o que ele vai fazer? Ele vai guerrear contra as duas testemunhas e vai matar elas. Vai fazer algo que ninguém conseguiu fazer. Aqueles homens perturbaram Israel com a pregação deles, incomodaram o povo com a pregação deles, e o texto diz que ninguém podia fazer nada, não é isso? Enquanto ele estava profetizando, ninguém podia fazer nada, e agora surge esse político e consegue fazer. Com isso, no mínimo, ele vai ganhar o título de cidadão israelita, de cidadão judeu no Congresso israelita, por ter conseguido matar aqueles dois homens. Só que, irmãos, preste bem atenção, logo imediatamente, 3 dias e meio, aqui, voltando para o verso 7, e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado, em Jerusalém, né? Jesus foi crucificado em Jerusalém, fora das portas da cidade, mas foi Jerusalém. Só para você ver, irmão, qual é a visão espiritual hoje que Jerusalém tem. Jerusalém espiritualmente é conhecida como o quê? Como Sodoma e Egito. Sodoma por causa da depravação, e Egito por causa dos muitos deuses. Então a situação espiritual de Israel hoje é muito complicada, muito difícil espiritualmente diante do Senhor. Então, verso 9: os homens de vários povos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcro. Agora, como é que esses homens vão ver? Homens de vários povos, tribos, línguas e nações vão ver o corpo desses duas testemunhas mortos na praça da grande cidade por 3 dias e meio. Acredito eu, irmãos, por 2 motivos. Como é que eles vão conseguir ver? Primeiro, por conta do grande turismo que há em Jerusalém, uma cidade muito turística, a cidade santa, conhecida em todo o mundo, um atrativo mundial, aquela cidade, e também por conta das redes de televisões. Só que quando João escreveu isso, João não sabia da tecnologia, obviamente. Isso é um ponto simples, mas que é importante também ser observado, quando ele diz que seu corpo serão visto por homens de todas as tribos, né? Vários povos de tribos, línguas e nações verão seu corpo morto, isso através da mídia. E não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro, vão deixar eles ali como troféu. Verso 10: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, ou seja, triunfamos sobre eles, vencemos sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Verso 11: e depois daqueles 3 dias e meio, está lá todo mundo vendo aqueles corpos mortos, que isso não é normal, 2 corpos mortos, né? Sempre eles estão aí crucificando cristãos, sempre estão enforcando pessoas, matando, mas imediatamente ele já leva e já joga no sepulcro, já sepulta. Mas esses 2 homens não, é um fato inusitado, algo novo. Isso vai chamar muita atenção das pessoas, e o mundo vai estar de olho nisso, e há propósito de Deus nisso, porque 3 dias e meio depois, a Bíblia diz que um espírito de vida vindo de Deus, verso 11, entrou neles, puseram-se sobre seus pés, ou seja, vão reviver, vão ressuscitar, e caiu grande temor sobre os que o viram. Já imaginou? As câmeras de televisão, né, que é bicho, coisa que gosta de olhar novidade atual, quem é? A mídia, a televisão. Você vê, outro dia morreu aí um candidato à presidência da República, agora passado, né, uma queda de avião, um jovem candidato aí, morreu, pronto, foi o jornal que passava de noite, madrugada, toda vez que você ligava o jornal lá, morreu fulano de tal, e passava 1000 vezes a mesma coisa, falando da morte dele. Agora imagine isso aqui, meu irmão, as maiores televisões do mundo vão estar lá, todo mundo vai estar vendo isso toda hora vem plantão de Israel, e de repente o Jornal Nacional vai tocar aquela musiquinha lá, né? Plantão, e o mundo de olho nesses plantões, a CNN, a CBN, e todas as televisões do mundo. Como é que eles dizem? Esta não, né? É a notícia de última hora. O que aconteceu? Vamos ver. Aconteceu algo extraordinário. Aqueles 2 homens, os repórteres lá, aqueles 2 homens que estavam aqui, mortos, tal, reviveram, ressuscitaram. E a Bíblia diz o quê? Que caiu grande temor sobre os que os viram. Claro que quando as câmeras de televisão chegam lá, eles já não estarão mais lá, né? Embora estejam ali ligados.
Algumas pessoas vão estar contando: o que é que houve? O repórter, o que é que houve? Não, estavam aí de repente e reviveram, simplesmente reviveram. E o que mais? O que é que aconteceu mais? Verso 12: e ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subam cá. Subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Oh glória! Então, meu irmão, eles vão ressuscitar, o povo vai falar: meu Deus, o que é isso? Mas o que vai, olha, tem um acidente aí, o pessoal fica lá olhando até o corpo sair. É desse jeito ou não é? Um acidente lá, o cara está lá no chão lá, o pessoal fica lá olhando, tirando foto, tá. Se duvidar, o cara tira até selfie, né? Agarrado com a perna do coitado quebrado. O cara com a perna quebrada, o cara vai tirar até selfie para poder. Aí vai estar lá todo mundo em volta deles, todo dia, toda hora. Vai estar gente viajando de muitos países de avião. Vamos ver esse negócio. Vão estar lá olhando. De repente aqueles homens vão reviver. O Espírito vindo da parte de Deus vai entrar neles. Vão se pôr de pé sobre os seus pés. E só eles, as pessoas não, só Deus, só eles vão ouvir uma voz que vai dizer: subam aqui. E de repente, assim como Jesus em Atos capítulo 1, aqueles homens começarão a se levantar diante dos homens diante dos olhos daquelas pessoas, e todo mundo estará ali assustado, e aqueles homens subindo, se escondendo atrás de uma nuvem. Estarão todo mundo ali aterrorizado, apavorado, em pânico. E nesse momento, neste exato momento, o que é que vai acontecer no verso 13? E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Nessa hora, irmão, enquanto aqueles homens vão subindo, as pessoas estão ali, o povo está ali alvoroçado, está todo mundo ali desesperado, apavorado, nunca viram isso, ninguém sabe o que é isso. E de repente, quando o povo está ali já com medo, assustado, olhando aquilo, a terra começa a tremer, e a cidade de Jerusalém começa a balançar, começa a se sacudir. Os turistas que ali estão, o pavor aumenta mais ainda. E de repente a 10ª parte da cidade cai. 7.000 pessoas morrem nesse terremoto. Isso é uma profecia que vai se cumprir lá na terra de Jerusalém. Agora as câmeras estão em alvoroço. O que é que houve, o que é que aconteceu? A defesa civil, as autoridades tentando desenterrar aquele povo que está debaixo dos escombros. Mas nesse momento acontece o esperado. Porque eu vou dizer para você uma coisa, irmão: mensageiro de Deus não tem missão pela metade, amém? Mensageiro de Deus não tem missão em vão, a missão dele não é em vão. Por quê, pastor? Esses homens pregaram, não viram uma única pessoa arrependida, não viram uma única pessoa convertida. Mas quando eles morreram, que ressuscitaram, que subiram ao céu, o arrependimento de Israel chega. Por quê, pastor? Porque no final do verso 13, naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. O que é isso? Deram glória ao Deus do céu, se arrependeram. Nós fomos olhar lá em Apocalipse capítulo 16, nós pregamos semana passada na rádio. Por 3 vezes você vai ver o que? Depois que a igreja foi tirada, as pragas caindo em cima do povo, e a Bíblia dizendo o que? Que eles não se arrependeram para dar glória a Deus, blasfemaram de Deus que tinha poder sobre aquelas pragas. Ainda na 6ª trombeta, com toda a desgraça que vai estar acontecendo no mundo, porque no tempo dessas 2 testemunhas, meu irmão, também vai estar uma situação muito difícil no mundo, porque um exército de 200 milhões, eu não sei, aqui eu vou buscar Deus em oração para entender bem esse texto do versículo 13 até o versículo 21 de Apocalipse 9, que fala da 6ª trombeta, para ver esse exército de 200 milhões, que 4 anjos, que estão presos junto ao rio Eufrates, vão comandar. Se são exércitos realmente de demônios, como a 5ª trombeta, que ali são exércitos realmente de demônios. Aqui, a 6ª trombeta, eu já começo a acreditar que são exércitos realmente do mundo, mas isso aí nós vamos deixar para outra hora. Porém, com toda a desgraça que estará acontecendo no mundo, chuva de meteoro, asteroide caindo no mar,
devastações acontecendo na terra, uma terça parte do mar transformado em sangue, uma terça parte das águas transformada em sangue, muita gente morrendo, na quinta trombeta o povo buscando a morte não encontra, a dor é tão grande, 5 meses de dor, com a ferroada daqueles animais que virão para atingir o povo, né, que acredito que sejam seres espirituais, demônios. 5 meses sentindo dor com uma picada do escorpião, deve ser terrível. Quem já levou picada de escorpião diz que dói muito. E com tudo isso acontecendo, aqui no final do verso 21 do capítulo 9 ainda diz assim: e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas fornicações, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladruices. E nem ainda assim o povo se arrependeu. Mas em Apocalipse 11 versículo 13, quando diz que o povo ficou atemorizado e deram glória a Deus, isso fala de arrependimento, o arrependimento da nação de Israel. Amém, igreja? Israel só vai se voltar para Jesus como Messias com a pregação daquelas 2 testemunhas. E vai ser preciso daqueles homens morrer, quando eles ressuscitar e subir ao céu e haver aquele terremoto, aí eles vão crer na mensagem deles e vão dar glória ao Deus do céu. Agora, pastor, quem pode ser essas 2 testemunhas? Será a universal e a mundial? Eu acho que muito provavelmente não. Quem será essas 2 testemunhas? O pastor Jardel e o missionário Zezinho? Também com certeza absoluta não. Alguns teólogos acreditam, irmão, que uma dessas testemunhas pode ser Enoque. Quem era Enoque? Se você só vai para lá se quiser, mas não vou mandar você abrir não, tá? Lá em Gênesis 5:24, a Bíblia diz assim: e andou Enoque com Deus e foi transladado. E lá em Hebreus capítulo 11 no verso 5, quando fala dos heróis da fé, o autor de Hebreus, que é desconhecido ainda, o autor de Hebreus diz: e andou Enoque com Deus e foi transladado, por ter alcançado o testemunho, e foi transladado para não ver a morte, porque Deus o transladara. O que é isso? Enoque é um dos homens em toda a história da humanidade que não morreu, que subiu ao céu num arrebatamento. Ele foi arrebatado vivo e entrou no céu vivo. Claro que o corpo dele deve ter sido mudado, glorificado, para poder entrar lá, né? Deve não, com certeza foi. Enoque não viu a morte, ele andou com Deus, e por ter andado com Deus, a fé desse homem, a comunhão que esse homem, a santidade desse homem, atingiu um grau tão extraordinário, que Deus o arrebatou para si. O outro homem que também não morreu foi Elias. Lá em 2 Reis capítulo 2 verso 11, a Bíblia diz que enquanto Elias ia andando junto com Eliseu, caminhando e falando, veio uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, carruagem de fogo, e ali tomaram Elias e levaram Elias para o céu. E a Bíblia diz que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. E quando Elias subia ao céu naquela carruagem de fogo, o Eliseu olhava e dizia: meu pai, profeta de Israel e seus cavaleiros. E ali Elias foi, pegou a capa dele e jogou para Eliseu. Elias foi o segundo homem que não morreu, que subiu ao céu sem ver a morte, foi arrebatado, foi transladado. Um terceiro homem que os teólogos dizem que não morreu, mas eu discordo plenamente. Não todos os teólogos, eu discordo plenamente, não tem o menor sentido o que eles dizem. É Moisés. Muitos teólogos dizem que Moisés não morreu. Deus disse: Moisés, sobe no monte, leva lá o Arão, ou leva lá Josué, impõe as mãos sobre ele e tal. Moisés despediu do povo, falou que Josué ia ser o sucessor dele, impôs a mão sobre Josué, e Deus diz: agora sobe no monte, Moisés. Moisés sobe no monte, e ali Moisés morre. Só que eles não encontraram o corpo de Moisés. Procuraram o corpo de Moisés e não encontraram. Inclusive Judas fala sobre isso na sua carta. Judas fala de uma batalha, né, que houve
entre Miguel e um anjo de Satanás disputando pelo corpo de Moisés. Isso é um pensamento judeu, não está na Bíblia isso, é um pensamento judaico que houve. O que é que houve com o corpo de Moisés? Ninguém encontrou. Então houve essa linha de pensamento do judaísmo, que o anjo Miguel, que é um dos primeiros príncipes de Deus, e um dos anjos de Satanás disputaram sobre o corpo de Moisés. Segundo o raciocínio de alguns teólogos, diz o seguinte: que o anjo veio para ocultar o corpo de Moisés, para não ser encontrado. Por quê? E o espírito, e Satanás veio disputar pelo corpo de Moisés para poder ser encontrado. Para quê? Para poder Moisés ser adorado, para poder Moisés ser venerado, para poder Moisés ser idolatrado, porque Moisés foi um dos maiores profetas de Israel. Tanto é que Moisés, a Bíblia faz uma ligação entre Moisés e Cristo. Na linguagem teológica eles dizem que Moisés é um tipo de Cristo, porque foi um resgatador do povo de Deus, um tipo de Cristo, uma figura de Cristo. Mas lá no livro de Josué mesmo, no capítulo 1, quando Deus levanta ali Josué, Deus diz imediatamente para Josué: olha Josué, o meu servo Moisés é morto. Deus diz isso em Josué capítulo 1: meu servo Moisés é morto. Então não sei por que esse debate dos teólogos, né? Eu não sou teólogo, o debate desses teólogos em relação a isso. Se o texto de Josué capítulo 1 está escrito dizendo: o meu servo Moisés é morto, então pronto, então Moisés morreu. Mas não encontraram o corpo dele, e daí? Qual o problema? Deus escondeu em algum lugar. Quanto a isso não tem problema. O certo é que o corpo dele vai ressuscitar, enfim. Então, irmãos, poderia se dizer aqui esta noite, né, que eu não vou afirmar para vocês de maneira alguma, que as duas testemunhas poderiam ser quem? Elias e Enoque, que foram os dois que não morreram. Mas olha, irmão, entende uma coisa: eu nunca prego a minha opinião, vocês já perceberam, eu sempre prego o que a Bíblia diz. Agora, aqui, meu filho, escatologia, né, essa linguagem aqui, não tem como a gente pregar com exatidão quem vai ser, né? Eu deixo logo muito claro: eu tenho uma opinião em relação a isso, e a minha opinião, eu baseio ela na Bíblia. Qual é a sua opinião, pastor? Tem pessoas que acreditam que verdadeiramente, pelo fato de Enoque e Elias não ter morrido, eles vão descer do céu para ser essas duas testemunhas. Mas o que é que eu penso? O que é que eu acho? Eu acho o seguinte: vocês lembram lá no livro do profeta Malaquias, que diz que é necessário que Elias venha primeiro do que Jesus? E aí João Batista veio. Aí o discípulo chega a Jesus: mas Elias não era para vir primeiro? Ele disse: Elias já veio, e o povo não recebeu. E Jesus se referia a quem? João Batista. Peraí, mas João Batista não era Elias, João Batista era João Batista. Eita, pastor, então quer dizer que o espiritismo, a doutrina do espiritismo é válida? O espírito de Elias veio e entrou em João Batista? Porque aí os espíritas vão se apoiar nisso, né? Para dizer o quê? Que os espíritos acreditam na reencarnação, por exemplo. Eles acreditam que você pode ter sido o rei da Inglaterra há 1000 anos atrás, e hoje você é essa pessoa que você é. Então os espíritas vão acreditar o quê? Que João Batista tinha sido Elias há muitos anos atrás. No tempo de Elias, João Batista foi Elias. Mas não é isso. Quando Jesus disse que Elias virá primeiro, que ele virá no espírito e no poder de Elias, que Elias virá primeiro, ele não diz que Elias vai vir do céu e se manifestar. Ele diz que um homem se manifestará na terra com a mesma missão de Elias, no mesmo espírito, na mesma unção de Elias. É isso que ele se refere. E qual era a missão de Elias naquele tempo? Resgatar o povo para Deus, que o povo estava perdido. Foi no tempo do rei Acabe. O povo estava na idolatria terrível, distante de Deus. E qual foi a missão? Qual foi a missão de João Batista? Resgatar também o povo para Deus. Missões semelhantes, missões muito parecidas. E a virtude de Deus estava sobre João Batista, como estava sobre Elias. A unção de Deus estava sobre João Batista, como estava sobre Elias. João Batista foi o Elias da sua geração. Ele não era Elias, mas ele foi o Elias da sua geração. A profecia se cumpriu nele. O Elias tinha que vir primeiro, e ele veio, e era João Batista. E então se manifestou o Cristo, que era Jesus. Então, o que eu acredito baseado nisso? Que Enoque e Elias não vão vir do céu, como alguns acreditam piamente, para poder ser essas duas testemunhas, porque eles têm que morrer para poder voltar para lá.
Não. Eu acredito que o espírito que está de Enoque, o espírito de Elias, estará nesses homens. Amém? Deus não precisa enviar ninguém do céu para fazer a obra dele. Deus pode gerar qualquer pessoa na hora que Ele quiser para fazer a obra dele. Se nós acreditássemos que Elias e Moisés tinham que vir, então a gente estava desacreditando, estava achando que Elias e Enoque, aliás, fizeram aquela obra pelo poder deles, e não, era o Espírito de Deus que estava neles. Quando Moisés morreu, o povo lá estava apavorado. Vixe, agora Moisés morreu, ninguém quer vai ser de nós. Aí Deus vai e diz para Josué: olha Josué, eu vou ser contigo do jeito que eu fui com Moisés. Esse povo vai saber que não era Moisés por si mesmo que fazia a obra, mas era o meu espírito nele, o Senhor falando. Moisés, sem o Espírito de Deus, era um comedor de feijão igual a qualquer outro ser humano. Mas as grandes obras que Deus realizou, que Moisés realizou, era pelo Espírito de Deus na vida dele. E quando Moisés morreu, a obra continuou. Deus levantou Josué. E o exemplo é: os apóstolos morreram e Deus levantou outros mensageiros dele em todas as gerações. Porque o que vale, irmão, não é o que faz a obra de Deus, não é eu ou você com a nossa força, o nosso poder, é o Espírito dele que em nós habita. Então, já para a gente concluir, duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra, dois homens que Deus vai levantar. Não é Enoque, Elias ou Moisés que vão vir do céu para fazer essa obra. Dois homens Deus vai levantar nessa terra para realizar esta obra, para realizar essa missão de resgatar Israel para Ele. Então, dois homens que andarão no espírito de Enoque e de Elias. Irmãos, Enoque era um homem tão santo, mas tão santo, que a Bíblia diz que ele andou com Deus e foi arrebatado para não ver a morte. Essas testemunhas vão ser homens santos, irmãos, homens que vão andar com Deus, homens que cada passo que dão, aonde eles entram, de onde eles saem, eles têm uma vida profunda com Deus, homens que andam na presença de Deus. É isso que quer dizer Elias disse: o Deus cuja presença estou. Esse homem, essas testemunhas que virão para dar testemunho lá em Jerusalém, são homens que andam na presença de Deus. São homens, irmão, como Elias, que não estava nem preocupado, profetizou 3 anos e meio de seca e andou na total dependência de Deus. Um homem que enfrentou Israel inteiro, meu irmão. Enfrentou o rei Acabe, enfrentou a rainha Jezabel, enfrentou as autoridades judaicas e não temeu. Mandou a rei Acabe: reúne Israel inteiro e traz o povo aqui para o monte. Vamos ver quem é Deus de verdade. Se é Baal ou se é o Deus Jeová. Desafiou a nação inteira. Essa é a autoridade, a unção, a virtude, o poder, meu irmão, que estarão sobre essas duas testemunhas. Eles vão desafiar a nação, vão desafiar os políticos, vão desafiar as autoridades, meu irmão, e vão trazer a mensagem de Deus com poder e na virtude, e no poder de Elias, no poder do Espírito Santo, no poder de João Batista, meu irmão, na comunhão de Enoque. Esses homens vão vir. Elias chegou lá, desafiou todo mundo, estava lá todo mundo lá. Vamos orar, vamos buscar Deus. Restaurou o altar do Senhor. Elias restaurou o altar do Senhor, estava desprezado, estava quebrado, e ele restaurou. Então, esses dois homens virão para fazer essa obra. Dois homens que nós não conhecemos, não sabemos, mas que a igreja ainda estará aqui, porque será na 6ª trombeta. Observe que a 7ª trombeta não foi tocada ainda. No final no verso 14 ele diz: é passado o 2º ai, e eis que o 3º ai cedo virá. Verso 15: e tocou o 7º anjo a trombeta. Pronto, está vendo? 7ª trombeta é tocada depois das duas testemunhas. Amém? Está aí dizendo. O aparecimento das duas testemunhas será para nós um grande sinal. Um grande sinal de que a 7ª trombeta já está na boca do anjo, pronta para ser tocada. A igreja está prestes a ser tirada, a ser arrebatada. E depois desse tempo, quando as duas testemunhas for tiradas, vai haver esse terremoto. Israel vai se arrepender.
A nação de Israel agora vai receber Jesus como Messias. O anticristo vai se levantar com poder, com força, vai sentar no seu trono e vai começar a grande perseguição contra a igreja. A grande perseguição. E essa grande perseguição culminará na morte de muitos cristãos por causa da palavra de Deus. E nesse tempo, nesse período, Apocalipse 13 e Apocalipse 14, será imposto o selo da besta, o sinal da besta, a unificação da moeda. O sinal da besta está relacionado a dinheiro, a unificação monetária da moeda do mundo. E ali vão fazer uma imagem à besta, para que todos adorem, se prostrem diante desse sistema. E aquele que não adorar e não se prostrar vai ser morto. Apocalipse 13 é muito claro quanto a isso. Então, a igreja santa, a igreja que tem o Espírito Santo, não irá se dobrar, e a perseguição vai se dar início. E como está escrito em Apocalipse capítulo 13, e fará guerra aos santos e os vencerão. Vai fazer guerra contra a igreja e vai vencer a igreja. Muita morte, muitos assassinatos. E esse tempo será o tempo da grande peneira de Deus, o sacudir da videira, o balançar da oliveira, a separação, onde vai se manifestar verdadeiramente pelo fogo a obra de cada um, a fé de cada um. E então, nesse tempo, enquanto muitos estão fugindo e se escondendo, enquanto muitos estão negando o evangelho, adotando esse sistema como uma bênção, o sistema do anticristo, a igreja estará fugindo, se escondendo, alguns sendo encontrados e mortos. E nesse tempo, quando se completar o número dos que tem que morrer, está escrito em Apocalipse capítulo 6, então virá o arrebatamento da igreja, e a igreja será tirada. E a gente vai dar continuidade a esse estudo na sexta-feira que vem. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.